Já ensinei para muitas pessoas a técnica de executar o crochê, para amigos, para amigas, para filha, inclusive para os meus filhos. A minha neta agora, que é pequenininha, também já está querendo manusear as agulhas e já está aprendendo a fazer alguma coisinha, nem que seja segurar a linha e a agulha na mão, já está iniciando. E é muito bom ver o conhecimento da gente passar adiante. Eu sou Aparecida Maria Batista de Abreu, mais conhecida como Cida. A minha formação é em artes plásticas, tenho especialização em moda e sou mestre em design de produto. O crochê entrou na minha vida como uma forma de curiosidade. Sempre fui uma pessoa curiosa em aprender tudo que eu via e gostava, sempre tive vontade de fazer. Então, vendo uma prima fazer crochê, eu peguei a agulha dela e a linha e ali junto com ela fui aprendendo a tramar os primeiros pontos, que geralmente são as correntinhas que a gente trama primeiro e depois com essa habilidade tu vai tramando outros pontos e formando outros pontos fantasias diferentes. E dessa maneira eu fui tramando e sempre fazendo alguma coisa em crochê. Sempre tenho alguma coisa em crochê para eu fazer. Já fiz várias, quando minhas crianças eram pequenas foi feito muita roupinha para eles, depois quando cresceram eu fiz roupas de boneca, fiz alguma coisa de enxoval, tipo barrinhas de panos de louça. Então o crochê sempre esteve na minha vida como forma de, tanto por ser uma renda ou uma, né, ele dá uma aparência de renda, uma trama diferente, então tanto em forma decorativa como em forma também, sempre pensando uma coisa para decorar ou alguma coisa para estar fazendo e passando tempo, uma forma de relaxamento. Aqui os 5 vão ser executados por completo. Um ponto alto executado por completo, 2 ponto alto executado por completo, 3 ponto alto, 4, 5. Então 5 pontos altos executados por completo. Eu deixo o último ponto esperando ali, introduzo a agulha no primeiro ponto e laço o último ponto e tiro os dois juntinhos numa única laçada no ponto de corrente. 1, 2, 3. Ó. Um ponto alto executado por completo, 2 pontos altos executado por completo, 3 pontos altos, 4 pontos altos executado por completo, 5 pontos altos executado por completo. Coloco a agulha no primeiro ponto e pego ali, tiro, fazendo a laçadinha por trás e fechando 2, 3, fechando, formando uma pipoca e formando esse ponto relevo do crochê, que é uma meia bolinha que nós chamamos de ponto pipoca. Eu vou montar para vocês uma gola de um blazer feminino. E essa golinha aqui é a golinha mais tradicional que tem para montar blazer. O primeiro processo para montar a gola, eu preciso preparar a gola. O que é? Eu tenho que primeiro ver que tecido que eu vou trabalhar para entretelar a gola. Agora o próximo processo, eu vou juntar tecido direito com direito e vou costurar a minha gola para depois virá-la para o lado direito. 1 centímetro de massa de costura.
cantinho aqui. Perfeito. Porque aqui tem um pique já na modelagem que não tinha esse pique. Então aqui eu tenho a gola já pronta. A parte que tem a entretela é a parte de fora, a parte superior, né? E a parte que não tem a entretela é a parte de baixo. Então a gola vai ficar nesse jeitinho assim, ó, colocada aqui no decote. Então antes de iniciar a colocar a gola, eu devo vir aqui, ó, dar uma puxadinha na parte de trás, prender com algum alfinete, só para fazer essa curvatura assim, ó, que é o jeito que ela vai ficar no pescoço. E se eu não der essa puxadinha antes, depois de costurar, esse excesso de tecido vai vir aqui para fora, ó. Então a gola vai ficar com uma aparência não muito agradável. Então a gente sempre deve puxar ela para dentro, que é o que é feito com as golas de alfaiataria. Eu elaboro essa curva antes de pregar a gola. Então só como aqui é um processo mais rápido, nós não vamos usar alinhavos com linha, nós vamos usar um alinhavo com alfinete. Então puxar o excesso. Agora eu já centralizei a gola, é dado um pique. Eu sei que aqui é o centro do meu decote das costas. Eu vou colocar a gola aqui, pique com pique. Posso até cortar isso aqui, porque eu cortando, eu vou respeitar mais fácil o 1 centímetro, que é o que eu deixei de margem de costura. Ó, ela sobra bem pouquinho, mas sobra. Então, coloco a gola aqui. Esse pique aqui, como o decote tem esse formato, uma curva para lá, e a gola tem essa curva para cá. Esse pique tem que encontrar exatamente aqui, e esse outro pique aqui é aonde a golinha deve terminar. Então é bom começar por aqui, colocando um alfinete. Vou até o próximo. Coloco outro alfinete. E aqui encerra a outra metade do decote, que é a parte. Mas eu já vou, como nós queremos fazer um processo mais agilizado, nós já vamos colocar aqui todo esse material para fazer já a limpeza na gola. Já aproveito e coloco alfinete em todo o centro da frente, também para quando eu for para a máquina eu já costurar toda a vista da frente e todo o decote de uma.
Ó, aqui então nós já temos toda a parte de limpeza costurada e aqui por trás está a golinha, ó. Só que antes de virar, nós precisamos fazer uma coisa. Aqui eu tenho essa curva, então eu preciso dar um pique bem leve. Não vai até o final da costura. É só para eu conseguir fazer isso aqui quando eu virar do outro lado. Então, sempre fazendo nos dois lados. Aqui eu tenho um ângulo, então eu devo eliminar esse resto de tecido aqui dentro. Se eu cortar muito próximo ao canto, eu corro o risco depois, na hora de virar, o tecido desfiar. Então, eu nunca devo levar a costura, o pique até lá no canto. Deixar de mais ou menos 1 a 2 milímetros sem alcançar o canto. E também aqui nós temos o decote, que também são curvas. Uma curva bem grande para contornar todo o pescoço. Então, todo o pescoço deve receber piques. Para que quando a gente vire para o lado direito, consiga fazer uma curva bem feita para contornar o pescoço. Agora aqui o outro lado, a outra pontinha da gola. Agora nós vamos virar para o lado direito. Então eu coloco meu dedo indicador por baixo, viro a margem de costura, viro a margem de costura, seguro e viro. Eu nunca devo pegar aqui um material pontudo e socar ali dentro no canto, porque se eu fizer isso, eu vou estar empurrando essas margens de costura e amassando elas lá dentro. O que eu devo fazer é sempre pegar um material pontudo e fazer por fora. Tentar puxar aquele cantinho que eu fiz com a máquina, exatamente o ângulo que eu desenhei na modelagem, o ângulo que eu desenhei com a costura da máquina. Então, se eu faço assim, puxando, e além do mais, a margem de costura que fica ali por dentro, ela fica exatamente uma do ladinho da outra. Aqui aquele pique que eu dei para encaixar a gola, aqui o pique que eu dei para o finalzinho da gola. Agora está colocada. Ó, essa já é a nossa gola pronta. Foi importante marcar aquele pique para que as duas laterais fiquem iguais. Aquele outro pique interno para fazer essa curva também é importante, porque aqui a virada, a margem de costura fica em pontinho aberto, foi dado o pique, então a golinha fica com todo esse caimento aqui bonito. A outra importância de ter virado ela primeiro e prender com alfinete, que quando acontece isso aqui, a parte de baixo da gola não aparece. Aqui, ó, a golinha tá toda prontinha. Esse detalhezinho aqui, ela fica igual, e aqui, quando eu faço a viradinha, ela não aparece a parte de trás. A parte de forro, ele só tá colocada essa guarnição aqui para limpar a gola, que nós chamamos de revel. Eu trabalhei com uma pala inteira nas costas, e depois aqui pode ser aplicado o forro ou feito acabamento simplesmente com limpeza de chuleio nas bordas da costura. Então, eu apresento para vocês a nossa gola da aula de hoje, uma gola de blazer feminino.